Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Romeu e você está no Armário da Física. Seja bem-vindo ou bem-vinda. E no episódio de hoje nós vamos conversar a respeito da Lei de Ohm. Vamos lá? Aproveitando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você gostar do vídeo, dá aquele like parceiro que ajuda muito o canal. Primeiramente, vamos definir o que é um resistor elétrico. Um resistor é um dispositivo dotado de resistência elétrica, uma propriedade que consiste na capacidade que o material apresenta no sentido de opor-se ou de dificultar a passagem da corrente elétrica. Agora, não significa que ele impeça essa passagem da corrente elétrica. O material que impede a passagem de corrente elétrica é chamado de isolante elétrico. Bom, então um resistor ele pode ser classificado como ôhmico quando ele apresenta resistência elétrica constante para temperaturas constantes. Então, se você manter a temperatura constante daquele material, a resistência elétrica dele também vai ser constante. Como que a gente calcula essa resistência? Então aparece para você um gráfico característico tensão versus corrente, em que para cada valor de tensão foi medida uma corrente e verificou-se que esse gráfico dá uma reta que passa pela origem dos eixos do sistema cartesiano. O que significa aqui? Nesse caso, se você pegar a inclinação da reta, que pode ser representada como sendo aqui θ, a tangente de θ, ela corresponde justamente ao valor da resistência elétrica. Então a resistência elétrica é numericamente igual à tangente da inclinação da reta, gerada a partir do gráfico tensão versus corrente, e um resistor, nesse caso resistor ôhmico. Então nós temos aí essa definição. E que se você pegar, o que é essa tangente? É a variação da tensão dividido pela variação da corrente, ΔU por ΔI. Se nós tomarmos os valores arbitrários U e I quaisquer no gráfico, e valores iniciais como sendo 0 e 0, uma vez que ele vai interceptar a origem, nós temos que, então, o valor da resistência elétrica R é igual a qualquer que seja o valor da tensão U dividido pelo respectivo valor de corrente I. Então, se você isolar a tensão U, você pode reescrever essa equação dessa forma. U é igual a R vezes I, em que U é a tensão elétrica expressa em volt, ou também chamada diferença de potencial. R é a resistência elétrica expressa em Ohm, representada pela letra maiúscula ômega, e I é a corrente elétrica expressa em ampere, representada aí pela letra maiúscula A. Então nós temos U igual a R vezes I, isso decorre da lei de Ohm para um condutor ou um resistor classificado como ôhmico, que apresenta resistência constante para temperatura constante. Se você notar aqui, eu posso combinar a equação da lei de Ohm, U igual a R vezes I, com a definição de potência como sendo tensão vezes corrente. Quando nós combinamos essas duas equações, nós correlacionamos as grandezas potência e resistência elétrica por essas outras duas. Potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado, ou potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Essas equações elas são vantajosas, as três na verdade vão dar o mesmo resultado, dependendo do caminho que você siga para resolver algum exercício. Mas o que é importante saber? Eu quero saber, por exemplo, se a potência é direta ou inversamente proporcional à resistência elétrica, por exemplo. Veja, se você tiver um dispositivo ligado à tensão U constante, então U ao quadrado também vai ser constante. Logo, se aumentar o valor aí da resistência, você vai pegar uma constante dividido por uma resistência cada vez maior, a potência tende a diminuir. Quer dizer, para tensão constante, potência e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Agora, se você estiver trabalhando num dispositivo ligado à corrente constante, então basicamente quanto maior for a resistência, maior vai ser o valor da potência dissipada nessa resistência. Então eu posso dizer que potência e resistência são grandezas diretamente proporcionais quando você está trabalhando com corrente constante. Então, se eu não especificar quem que é constante, se é a tensão ou se é a corrente, eu não consigo dizer mais se potência e resistência elétrica são direto ou inversamente proporcionais. É importante também destacar que resistor ele é o dispositivo que vai transformar energia elétrica em energia térmica. Então, aquela resistência que você encontra dentro de um chuveiro, ela é um exemplo de um resistor. Vai transformar energia elétrica em energia térmica, essa energia vai aquecer a água por sua vez. Aparecem alguns gráficos característicos tensão versus corrente de alguns dispositivos que eles são considerados como materiais não ôhmicos. Por quê? Porque eles não apresentam razão
tensão por corrente constante. Nesse caso, a resistência desses materiais ela pode ser diferente e não necessariamente calculada a partir ali daquele critério da lei de Ohm. Então eu tenho aqui, por exemplo, o gráfico de um receptor, onde vai começar, é uma reta, só que essa reta ela não intercepta a origem, tá vendo? Então não é um material ômico. Ele pode ser até ômico por intervalo, desde que o prolongamento daquela reta interceptasse a origem. Se não intercepta a origem, então eu não posso dizer. Aqui é a mesma coisa, ó, tem uma curva característica, um material arbitrário, ela não é uma reta necessariamente que vai passar pela origem, passou pela origem, mas é uma curva. E nesse caso, essa curva aqui, ela tem inclinações diferentes ponto a ponto ao longo aí das variações corrente versus tensão. Então, também já furou, não é um condutor ômico. Aqui, nós temos o comportamento de um LED ou de um diodo, né, geral. Então, ele vai começar a conduzir corrente ali a partir de determinados valores de tensão e, basicamente, ele tem um comportamento não linear durante o intervalo. Então, também eu posso dizer que não é uma reta que intercepta a origem desse sistema cartesiano. Não é, então, ômico. Aqui, nós temos a curva característica de um gerador, onde, na verdade, a tensão útil ela diminui a partir do momento que você aumenta a corrente, sendo a corrente máxima a corrente de curto-circuito. Então, também não é um condutor ômico, não vai satisfazer aqueles critérios que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, com relação aos fatores geométricos da resistência elétrica, o que é fatores geométricos? Eu posso relacionar a resistência elétrica de um condutor com a geometria deste. Então vamos considerar que para uma temperatura T0 eu fixei a temperatura, lembra lá da lei de Ohm, que para que eu possa dizer que a resistência é constante e é um material ômico, então eu estou tomando uma temperatura constante. Nesse caso aqui eu estou considerando uma temperatura constante T0, temperatura inicial de referência, um condutor ômico de área de seção transversal A e comprimento L. Possui resistência elétrica R0 expressa por. Então basicamente essa letra grega aqui, Rho, é uma propriedade do material, ela é chamada de resistividade elétrica e ela depende de alguns fatores, como por exemplo da temperatura que esse material está submetido. Então veja só, quanto maior o fio, mais longo for esse condutor, dá para se pensar assim que maior vai ser a dificuldade de se passar elétrons devido às sucessivas colisões desses elétrons na estrutura do material. Então eu posso dizer que a resistência ela é proporcional ao comprimento. Agora, se eu estou tomando um fio muito fininho, de área muito pequenininha, também vai dificultar aí a passagem de um volume grande de elétrons, vai aumentar o número de colisões, isso vai acabar favorecendo também a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então eu posso dizer o seguinte, quanto menor for a área da seção transversal, também maior vai ser a resistência elétrica. Então nós temos aí uma relação de inversamente proporcional. A resistência elétrica é inversamente proporcional à área, mas diretamente proporcional ao comprimento daquele condutor. E R0, que é essa constante de proporcionalidade, ela é chamada de resistividade elétrica do material. Então agora vamos pensar ao contrário. Eu vou tomar uma área grande, eu aumentei a área, o que aconteceu? Eu favoreci a passagem da corrente elétrica. Se eu favorecer a passagem da corrente elétrica, maior a área, menor a resistência elétrica nesse caso. Certo? Então, Rho é a resistividade elétrica do material e, no caso, ela vai depender da composição desse material, do que ele é feito, certo? E também vai depender da temperatura que esse material está submetido. Então, não basta ser, o alumínio vai ter sempre a mesma resistividade, o ouro vai ter sempre a resistividade definida lá, padrão. Não, isso varia. Para 20 graus Celsius ou 25 graus Celsius, 0 graus Celsius, tem determinados valores, mas para outros valores de temperatura, esses valores de resistividade podem sofrer alteração também. Uma vez que já definimos o que é resistividade elétrica, nós podemos definir o que é condutividade. A condutividade elétrica, denotada pela letra grega sigma, ela é justamente o inverso da resistividade elétrica. Então, você conhece, quanto maior for a resistividade, menor será a sua condutividade. Isso faz todo sentido. Em alguns casos, a resistividade Rho do material ela pode variar linearmente em função aqui da temperatura. Então, nós temos uma equação que me permite calcular essa variação. A variação da resistividade Δρ ela pode ser definida como sendo Rho0, que é uma resistividade de referência, um valor de resistividade inicial, fornecido normalmente em alguns casos, vezes alfa, em que alfa, um coeficiente de temperatura, vai depender também do material utilizado, vezes a variação de temperatura. Então, para produzir aí, mantendo fixo o material,
uma variação na resistividade elétrica, a gente produz uma variação de temperatura. Agora a gente vai relacionar aquela equação dos fatores geométricos da resistência elétrica, em que R é igual a ρ vezes L sobre A. Veja, o comprimento e a área, eles também podem variar em função da temperatura. Só que, devido à ordem de grandeza do coeficiente de dilatação linear ou superficial ser muito menor do que a desse coeficiente de temperatura, então a gente quase que despreza as variações no comprimento e na área da seção transversal daquele material. Então calculamos a variação da resistividade assim em termos significativos, como sendo resistividade inicial, coeficiente de temperatura, vezes a variação aí da temperatura. Se você pensar que a resistividade, então, ela vai estar diretamente proporcional à resistência, então eu posso trocar ΔR como sendo a variação da resistência elétrica, é igual à resistência elétrica inicial, lá naquela temperatura inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de temperatura, vezes a variação de temperatura. Então nós vamos a um exemplo onde a gente vai utilizar esses conceitos aliados à ideia da lei de Ohm. Condutores elétricos podem sofrer alteração de propriedades como sua resistência elétrica em função de temperatura. A esse respeito, considere que um condutor ôhmico possui comprimento L igual a 120 cm, seção transversal de área A igual a 0,4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado e resistividade a 20 graus Celsius, ρ0 igual a 5 vezes 10 a menos 6, ou 1 vezes metro. Você está vendo aqui as unidades das grandezas utilizadas? Ó, Ohm vezes metro, quer dizer que a resistência vai ser expressa em Ohm, certo? E metro é a unidade de comprimento. Então a área está em metro quadrado, isso está de acordo com as unidades do Sistema Internacional. Centímetro não. Quando a gente for utilizar esse L aqui, tem que usar, no caso em metro, fazer já a conversão. Supondo que o condutor em questão seja submetido a uma tensão elétrica de 126 volts, né? Vamos sacar esses valores aqui, de modo que a intensidade de corrente elétrica associada seja igual a 6 ampere, apresenta os valores, no caso final e inicial da resistência elétrica, e daí com base no exposto, dado o coeficiente de temperatura alfa, como sendo 4,10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, calcule aí a variação da temperatura que esse material sofreu ao ser submetido a essa diferença de potencial e corrente de 6 ampere. Então vamos lá, sacar também que os valores então, do comprimento e da área, pronto, a gente já destacou essas informações. Agora vamos calcular. Primeiro eu vou calcular a resistência final. O que eu vou usar? Eu vou usar aquela equação matemática que decorre da lei de Ohm. Então nós temos que U é igual a R vezes I. Quem é U? U é a tensão aplicada nesse condutor, nesse resistor ôhmico. Então vai ser 126 volts, é igual a R, que nós não conhecemos, vezes I, que é a corrente elétrica de 6 ampere. O 6 que multiplica, ele vai passar a dividir, de modo que vai ficar 126 dividido por 6. Essa resistência elétrica, ela resulta em 21 ohms, em que ohm, essa letra grega ômega, é justamente aí a unidade de resistência elétrica. Agora que eu já sei disso, eu vou usar aquela equação dos fatores geométricos. Lembra que R, nesse caso inicial, é igual a ρ inicial, vezes vamos pensar aí o comprimento, né, dividido pela área da seção transversal. Então, o que nós temos aí? O ρ, de acordo com o que foi informado pelo enunciado, ele vale 5 vezes 10 a menos 6. 5 10 a menos 6, vezes, eu vou usar aqui 1 vezes metro. Então, posso trabalhar em centímetro? Não posso. Vou dividir por 100. 120 centímetros equivale a 1,2 metros. Então as unidades elas já estão coerentes, dividido pela área. A área nesse caso aqui ela vale 0,4 vezes 10 a menos 6. Veja que 10 a menos 6 que multiplica lá em cima com 10 a menos 6 que multiplica aqui embaixo na fração, dá para simplificar. De modo que sobra 6 dividido por 0,4, essa resistência inicial, portanto R0, importante destacar que R0 é a resistência à temperatura inicial, ela vale 15 ohms. Agora que nós já calculamos as resistências elétricas, nós podemos usar aquela equação. Lembra lá que a variação da resistência elétrica é igual à resistência elétrica inicial vezes o coeficiente de temperatura vezes
a respectiva variação de temperatura que produziu essa variação, essa diferença aí dos valores da resistência elétrica. Tá vendo? Ó, eu liguei esse material a uma tensão devido à passagem da corrente elétrica, esse material acabou aquecendo e, por consequência, aumentou, além da temperatura, aumentou o valor da resistência elétrica. Então, o que é esse ΔR? A resistência final R, 21 ohms, menos a resistência inicial, 15. É igual a resistência inicial, 15 ohms, vezes, no caso aí, a coeficiente de temperatura vai ser 4 vezes 10 a menos 3, vezes ΔT, que é justamente o valor que nós estamos procurando nesse exercício. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6 igual 15 vezes 4 é 60. 60 vezes 10 a menos 3 é 0,06 vezes ΔT. Esse 0,06 que multiplica passa a dividir, de modo que nós temos que a variação de temperatura ela corresponde a 100 graus Celsius. Então aqui já tem um outro conceito implícito, que é um fenômeno decorrente aí da passagem da corrente elétrica, que é chamado de efeito Joule. O efeito Joule consiste no aquecimento de um fio condutor quando este é submetido a uma diferença de potencial e percorrido por uma corrente elétrica. Então, consequentemente, tem uma energia elétrica dissipada e essa é a função do resistor, transformar a energia elétrica em energia térmica. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo e nos encontramos em breve. Até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!